Há aproximadamente 66 milhões de anos, a Terra presenciou um dos momentos mais dramáticos de toda a sua história. Imagine um planeta repleto de vida, dominado por criaturas colossais que reinavam soberanas em terra firme, no ar e nos oceanos. Dinossauros de todas as formas e tamanhos, dos velozes predadores aos gigantes herbívoros, eram os verdadeiros senhores do mundo. Mas, de repente, o céu brilhou mais forte do que 1000 sóis. Em apenas um instante, tudo mudou. O que parecia ser um dia comum tornou-se o começo de uma tragédia que apagaria do mapa a Era dos Gigantes. O que realmente aconteceu naquele dia fatídico? Como criaturas que dominaram o planeta por mais de 150 milhões de anos, desapareceram em questão de horas e dias? Hoje, você vai acompanhar a reconstituição do evento que alterou para sempre a história da vida na Terra. O dia em que os dinossauros foram extintos. E talvez descubra que, no meio da destruição, nascia também uma nova chance para o futuro, a nossa própria história. Naquela manhã, o planeta parecia tranquilo. Os rios corriam, os mares eram abundantes em peixes e moluscos, e os céus estavam tomados pelos pterossauros, que deslizavam nas correntes de ar como verdadeiros senhores dos ares. Em terra, imensos herbívoros como os tricerátops pastavam nas planícies, enquanto predadores temíveis como o tiranossauro caçavam e rugiam, impondo respeito. Nada indicava que aquela seria a última vez que a vida seguia o seu curso habitual. Muito acima das nuvens, viajando em silêncio pelo espaço, uma rocha de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro se aproximava em velocidade inimaginável, cerca de 20 vezes a velocidade de uma bala. Essa rocha era um asteroide e seu alvo estava marcado: a região da península de Yucatán, no atual México. Quando o impacto aconteceu, a energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas. Em questão de segundos, uma cratera de quase 180 quilômetros de largura foi aberta na superfície terrestre. Florestas inteiras se incendiaram instantaneamente. Ondas gigantes, tsunamis colossais, varreram as costas de vários continentes, e uma onda de choque devastadora percorreu milhares de quilômetros, derrubando tudo em seu caminho. O céu se iluminou como se fosse dia, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Dinossauros, aves primitivas e outros animais fugiram em desespero, sem compreender o que estava acontecendo. Era o primeiro ato do fim. Se a colisão foi brutal, o que veio depois foi ainda mais devastador. O impacto lançou para a atmosfera uma quantidade gigantesca de poeira, rochas vaporizadas e fuligem. Em poucas horas, o céu foi tomado por uma espessa cortina negra. A luz do sol deixou de alcançar a superfície. As temperaturas globais despencaram rapidamente. As plantas, sem acesso à luz solar, começaram a morrer. E quando as plantas caíram, toda a cadeia alimentar começou a ruir.
Os grandes herbívoros, que dependiam de vastas áreas de vegetação, morreram de fome. E, sem presas para caçar, os grandes predadores logo seguiram o mesmo destino. O planeta, antes vibrante e cheio de sons, rugidos, cantos e passos pesados, mergulhou em um silêncio aterrador. Um silêncio de morte. Estima-se que mais de 75% de todas as espécies vivas na Terra desapareceram nesse período. Os dinossauros, que haviam resistido a erupções vulcânicas, mudanças de clima e até separações de continentes, não conseguiram sobreviver ao longo e sombrio inverno que se seguiu. A Terra tornou-se um mundo frio, cinzento e quase irreconhecível. Um planeta em colapso, onde apenas os mais adaptáveis e pequenos encontraram refúgio. Apesar da destruição generalizada, a vida não foi completamente apagada. Em meio ao caos, algumas criaturas pequenas conseguiram se esconder e resistir. Insetos, anfíbios, répteis menores e principalmente os mamíferos primitivos encontraram abrigo em cavernas, túneis e tocas subterrâneas. Esses animais eram muito diferentes dos gigantes extintos. Eram pequenos, peludos e, na maioria dos casos, noturnos. Por viverem escondidos e se alimentarem de insetos e restos, eles foram capazes de suportar a fome e a escuridão que aniquilaram os dinossauros. Com o passar dos anos, a poeira se assentou e a luz do sol voltou a iluminar a terra. A vegetação ressurgiu, as florestas se reconstruíram lentamente e, com elas, novos ecossistemas começaram a florescer. Esse foi o início de uma nova era, a era dos mamíferos. Esses pequenos sobreviventes evoluiriam ao longo de milhões de anos para ocupar os espaços deixados vagos pelos dinossauros. Com o tempo, dariam origem a formas de vida cada vez mais complexas, até chegarem a nós, os seres humanos. O que parecia apenas destruição acabou sendo, paradoxalmente, o ponto de partida para a vida como conhecemos hoje. Às vezes, o fim de um mundo é apenas o início de outro. O asteroide que caiu há 66 milhões de anos encerrou a era dos dinossauros, mas abriu o caminho para que outra forma de vida pudesse florescer. Sem esse impacto, talvez nunca tivéssemos surgido. Cada um de nós carrega, de certa forma, a marca daquele evento. Somos os herdeiros do meteoro que destruiu os gigantes. Mas há também uma lição poderosa nessa história. Por mais dominante que uma espécie pareça ser, nada é eterno. A natureza sempre encontra uma maneira de mudar, transformar e recomeçar. E talvez, algum dia, a Terra testemunhe outro evento cósmico capaz de redefinir o curso da vida. Afinal, a história do planeta é feita de ciclos, e cada fim guarda em si o germe de um novo começo. Porque na Terra, nem mesmo
Os reis do passado são para sempre.